Beleza, a gente falou na videoaula passada de escoamento superficial e aqui a gente vai entender um pouco aqui num negócio mais técnico, beleza? Bom, antes da gente passar para essa parte aqui, a gente precisa entender que quando chove a gente falou de escoamento superficial, lembra? A velocidade do trem é muito rápido, né, velho? A gente falou do escoamento superficial na passada. Então, acontece quando está chovendo demais e aí vai ser muito rápido. Lembra das enchentes, escoamento superficial que dá enchentes. A gente falou na aula passada, não vou ficar repetindo. Escoamento subsuperficial, escoamento subterrâneo. Não, mas por que? A gente não está entendendo escoamento superficial? Tá, mas a gente tem que entender que é toda uma conjuntura, entendeu? Toda uma estrutura, não é só um processo, não é só escoamento superficial. Tem os outros dois escoamentos, beleza? É o que a gente vai entender aqui de uma maneira bem intuitiva também, sem gravar as coisas, ó. O que é o escoamento subsuperficial? Imagina o seguinte, ó. Depois eu vou apagar aqui. Eu tenho aqui a superfície, ok? E eu tenho aqui a parte do lençol freático, a parte subterrânea, o profundo do solo, beleza? E entre a superfície, entre esse subterrâneo, eu tenho uma parte aqui, que a gente vai chamar de subsuperficial, que é essa parte onde estão as raízes das plantas ali, mais ou menos isso, beleza? Então, o escoamento subsuperficial ele ocorre entre o escoamento superficial e entre o escoamento subterrâneo. Então, ele também acontece quando há precipitação. Se está chovendo, está ocorrendo o escoamento subsuperficial, só que ele é um pouquinho menor, ele tem uma menor velocidade do que o escoamento superficial. Beleza? Acho que deu para entender. O escoamento subterrâneo, esse é muito importante para a gente compreender o seguinte: parou de chover, não está chovendo mais, teve uma estiagem. O que eu vou ter? O que vai abastecer aquele meu rio, aquele lago e por aí vai? Vai ser o escoamento subterrâneo, porque ele acontece de maneira lenta, tá? De maneira bem devagarinho. Pensa numa tartaruga, a lebre seria ali o escoamento superficial, mas a tartaruga seria o escoamento subterrâneo, porque é lento, mas ele abastece. Ele é muito importante, porque se não chover, o escoamento subterrâneo ele vai abastecer o lago, beleza? Então deu para entender aí, acho que é uma noção bem intuitiva aí do que é o escoamento superficial e subterrâneo, beleza? Agora a gente vai entrar na parte mais técnica, que é a respeito dos caras que estudaram o escoamento superficial, beleza? A gente vai ter inicialmente aqui pra gente, que vai ser importante, são dois caras, o Orton e o Dunning. O que é isso? O Orton vai descrever para a gente, vai falar para a gente como que acontece o escoamento superficial, como ele é gerado. O que ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção, eu coloquei aqui uma forma bem interessante, ó. Vazão, Wesley, o que é vazão? A vazão é o volume sobre o tempo. O que é isso? A vazão é o quanto de volume que escoa. Então imagina aqui uma torneira. A vazão dessa torneira seria o volume que está saindo da torneira, o volume de água que está saindo, no tempo, beleza? No espaço de tempo. Ah, Wesley, eu não estou entendendo ainda. Vou trazer números. Essa aqui é uma torneira. Imagine, a gente precisa de imaginação para entender isso. E aí, tá saindo água aqui. Tá saindo um volume de, sei lá, 30 milímetros de água em 5 segundos. Então a minha vazão vai ser o quê? Vai ser 6. Por quê? Porque é a razão entre o volume de água que está saindo em um determinado espaço de tempo. Beleza? Isso é vazão. Acho que deu para entender. É bem simples mesmo o que é vazão. Então ele vai dizer que a vazão, ou seja, o quanto está escoando, é igual ao volume da precipitação. Ou seja, o quanto está chovendo menos o volume que infiltrou no solo. Ah, Wesley, eu ainda não estou entendendo essa forma. O Orton está dizendo basicamente para a gente que quanto maior for a intensidade da chuva, quanto mais estiver chovendo, maior vai ser a vazão. Você concorda? Porque vai inicialmente infiltrar, mas depois a intensidade de chuva vai ser tão alta que não vai infiltrar mais. Beleza? Então é isso que o Orton está dizendo para a gente, bem simples. E vale lembrar aqui que esse processo orteniano é para áreas de capacidade de filtração limitada, ou seja, para aqueles lugares que tem uma capacidade de infiltração X. O que é isso? Vamos supor, eu tenho um solo, vamos pegar aqui, vamos pegar o Bamuí, né? Tem um concreto lá, as ruas de concreto. Então vamos supor que ali o quanto que pode infiltrar, a capacidade de infiltração é 20 milímetros, algo bem pouco.
Então, se isso infiltrou, o resto vai escoar. Né? Se infiltrou, chegou 20 milímetros, infiltrou 20 milímetros, o resto vai escoar para a superfície, que é o que o Orton está dizendo. Beleza? Então, a área de capacidade de infiltração, esse processo é para a área de capacidade de infiltração. Então, por exemplo, viu um solo que te deu a capacidade de infiltração, é processo ortoniano que a gente vai pensar. Beleza? Acho que deu para entender isso. E aqui o Orton vai falar o que a gente já tinha discutido na aula passada, que é o seguinte, que o escoamento superficial é em áreas de maior declividade, que é aquilo que a gente já havia falado, ou seja, quanto mais declividade, mais água, maior vai ser a velocidade da água, você concorda? Porque ele vai ir para baixo direto, né? O fluxo da água vai ser maior por causa da gravidade, beleza? Bom, vamos para o outro. O outro é o processo Duneano. O que o processo Duneano vai nos dizer? O processo Duneano vai nos dizer que a precipitação, o volume da precipitação é igual à vazão. Como assim? Lembra que o processo ortoniano é para a área de capacidade de infiltração. Já o processo duneano é aquele que vai acontecer o seguinte, a minha capacidade vai começar a chover com a minha capacidade de infiltração já no máximo. Então não vai infiltrar mais nada. Então logo quanto de chuva, a quantidade de chuva vai ser igual ao que vai escoar. Entendeu? Então aqui ó, ele é para áreas impermeáveis, as áreas que já não podem mais infiltrar água no solo, para áreas saturadas, né, ó, capacidade de filtração que a gente está falando, e a infiltração e percolação rápida em metropólises. O que é isso? Pode acontecer o escoamento subsuperficial, beleza? Que é o quê? É aquela parte das raízes, tá? Então, aqui pode ocorrer a tal percolação. Percolação é a entrada de água nas raízes, a gente pode dizer. Beleza? De uma maneira simples. Então, dá para entender esses dois processos. Agora, o interessante é pensar que esses dois processos não ocorrem separados, mas sim juntos. Wesley, como assim? Que loucura, né? É verdade, porque veja, inicialmente o solo vai filtrar a água, mas depois dessa infiltração, não vai infiltrar mais água. Então, ou seja, vai ter uma área de capacidade limitada de água. Entendeu? Então vai ocorrer o processo duneano. Está entendendo isso? Então veja, vamos devagar. O processo ortoniano é quando ainda pode ter infiltração. Então a intensidade de chuva, menos o que infiltrou, é igual a vazão, o volume vai escoar. Só que se eu não tenho essa capacidade de infiltração, minha já está cheia de água no copo, aquela analogia que a gente fez na aula passada, eu vou ter o quê? O quanto de chuva vai ser minha vazão, entendeu? É bem simples, tá? Bem simples mesmo, bem intuitivo. Aqui a gente tem um gráfico bem simples para a gente entender. Vamos passar para o lado de cá. Seguinte, ó. Aqui eu tenho o I, lembra que I não é infiltração e sim precipitação. O I é a precipitação, então, quantidade de chuva em um tempo, certo? Aqui é o tempo, não deu para escrever aqui. Mas vamos lá. Começou a chover. Inicialmente vai infiltrar bastante, ó. Você concorda? Entretanto, se atingiu, ó, quando atinge a capacidade, o nível de saturação, eu tenho um escoamento. É muito simples esse gráfico. Ó, perceba, ó, precipitando, tá chovendo pra caramba. Inicialmente vai infiltrar, porque se esse nosso solo não tem tanta água, sacou a ideia? Então, inicialmente vai infiltrar. Atingiu a capacidade de infiltração, eu tenho o início do escoamento superficial. Porque vai ocorrer, né, o escoamento subsuperficial também, que é essa parte menor do volume infiltrado, mas veja que é muito pouco, então a gente nem pensa. Então, isso aqui é o volume que infiltrou. Atingiu a capacidade de infiltração, eu tenho o escoamento. É aquilo que a gente já estava falando dos processos, só que de uma maneira no gráfico. Beleza? Acho que deu para entender. Se não deu, me manda mensagem que eu explico. Beleza?